O que adianta você construir um império na tua profissão, mas chegar no final do dia e você não ter um lar? Sua família te enxergar como alguém estranho. Muitos profissionais acreditam que eles têm que escolher entre dois pontos. Ou fazer o negócio crescer, ou estar com a família. Eu sei que você está se esforçando para dar o melhor para sua família. Mas o que isso importa se você não tem tempo para eles, você está distante deles, você não tem o coração deles perto de você? Não há sentido em você prosperar financeiramente, mas perder as coisas mais importantes da sua vida. Porque as coisas mais importantes da sua vida não se compram com dinheiro. Mas é possível, Rafael, eu gerenciar e ter força em todas as áreas? Claro que é possível. Mas não adianta você tentar gerenciar todo o seu tempo sendo um faixa branca em gestão do tempo. O que é um faixa branca, um faixa azul? É o esforçado desgovernado. É aquela pessoa que tenta se esforçar sem técnicas. Eu quero te ajudar a você se tornar um faixa preta em priorização. Eu lembro que há 7 anos atrás, eu fui contratar um personal trainer chamado Cristiano Odilanier. Fera, um cara incrível. E o Cris se tornou até amigo da nossa família. Eu lembro que na nossa primeira aula, ele foi fazer uma avaliação, chama anamnese, né? E ele foi fazer também um diagnóstico fazendo conversando conosco. E eu disse para ele, ô Cristiano, eu quero só malhar braço, peitoral e abdômen. Eu não gosto de malhar perna, vamos fazer o mínimo possível de perna. O mínimo. E ele me disse algo que eu nunca esqueci, que eu uso como filosofia de vida. Ele me disse, Rafael, você tem que ter força global. Você tem que ter força em toda a estrutura do teu corpo, porque se você malhar só a parte de cima e não malhar as suas pernas, você vai ter problema no joelho, porque você vai criar mais músculo em cima, vai gerar mais peso nas suas pernas e vai sobrecarregar o seu joelho e sua articulação. Você tem que ter força em toda a estrutura do teu corpo, porque assim você vai ter uma vida com longevidade, com saúde e mais capacidade cognitiva, capacidade física, você vai viver melhor. E eu saí de lá pensando, na vida é a mesma coisa. Nós temos que ter força global. O que adianta você ter força na tua carreira, mas você não tem força com os teus filhos, você não ganhou o coração deles, eles vivem distante de vocês. O que adianta você estar no horário nas reuniões, mas você não ter aliança com o seu cônjuge, você não ter um casamento que é uma aliança, que tem unidade de linguagem, unidade de coração, vocês vivem distantes um do outro. O que adianta também você ter um corpo lindo, fazer atividade física e também não prosperar financeiramente? Nós temos que ter força global. Quando você não tem força global, quando tem áreas da sua vida que você tem improdutividade, você desconecta espaço geográfico de mente. Seu corpo está no lugar, mas sua mente fica te culpando e te lembrando daquelas áreas que em você é improdutivo. Se você é improdutivo no teu trabalho, mas você é um ótimo pai, uma ótima mãe, mas você não cresce profissionalmente, você não cresce financeiramente, você não faz o que deveria fazer, o teu trabalho entra na tua mente enquanto você está com as pessoas que você ama e você não consegue desfrutar, porque você fica preocupado. Então, a produtividade no trabalho é importante para a produtividade na vida pessoal, na vida do lar. Mas se também você não é produtivo na tua família, no teu casamento, nos seus relacionamentos, mas é produtivo no trabalho, você vai tentar pensar, planejar, trabalhar com foco, mas um divórcio fica atacando a tua mente, o problema com os filhos, os problemas dos relacionamentos, e aí você não consegue ser produtivo aqui. As pessoas elas estão na igreja com as mãos levantadas pensando no trabalho, elas estão no trabalho pensando na igreja e na vida pessoal, então a gente está o tempo inteiro com essa capacidade migratória onde a gente não está presente. Mas Rafael, o que eu faço então para estar presente em cada área da minha vida e ser produtivo em tudo? Vou te dar uma dica prática aqui para você poder ser coerente em todas as áreas da vida. Aprenda a gerenciar o seu tempo pensando em blocos semanais e não em blocos diários. Quando você pensa em organizar o seu tempo só por dia, 24 horas, você tem até uma certa claustrofobia. Por quê? Porque é tanta tarefa no seu dia que o dia não consegue absorver. Que dia que 24 horas consegue absorver um backlog de 300, 400, 500 horas de tarefas? Você precisa trabalhar com blocos semanais. Pensa comigo. Desses dias eu estava lendo a Bíblia, eu tenho um hábito de fazer leitura da Bíblia e minhas orações diárias. E eu estava lendo Gênesis 1, eu falei, vou ler a Bíblia toda. Em Gênesis capítulo 1 diz que a terra estava sem forma e vazia. E aí Deus começa a organizar a terra. E ele começa a organizar tudo em 6 dias.
e no sétimo ele descansa. Mas olha que interessante, Deus que é todo-poderoso, sabe todas as coisas e está em todos os lugares, ele poderia ter criado tudo em um dia, no primeiro dia. Ele poderia ter criado tudo, vamos dizer, só numa segunda-feira, vou criar tudo, haja tudo. E haveria tudo. Mas por que Deus, sendo Deus, criou tudo em 6 dias? Para nos ensinar um princípio. Você consegue fazer tudo, mas não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então trabalhe com blocos de 168 horas, em vez de trabalhar com blocos de 24 horas. Pense na semana. Eu gostaria de ser produtivo no meu relacionamento conjugal. Aí você vai parar e pensar, o que eu posso fazer essa semana para dar um tempo para o meu casamento, que eu vou tirar meu cérebro do piloto automático. Porque se você não tirar seu cérebro do piloto automático, a sua vida começa a ficar uma repetição de padrões. E o cérebro ele quer ficar repetindo padrões. Mas só repetir padrões é improdutividade. Você precisa ter neurogênese, que são novos raciocínios. Você pode ritualizar um dia do casal. Eu e minha esposa, por exemplo, temos o Love Time. É o dia que a gente vai sair nós dois, só nós dois. A gente se arruma, a gente põe um perfume, a gente, sabe, fica bonito um para o outro e vai curtir o nosso casamento como se fosse um tempo de namoro. A gente vai olhar um no olho do outro, vamos fazer um jantar juntos, vamos para um restaurante. É o Love Time. As crianças vão ficar ou com os nossos pais, ou a gente contrata a nossa secretária para ficar um horário extra, mas é o dia de olhar no olho um do outro. Você também pode, por exemplo, colocar atividade física num horário estratégico. Pode ser a primeira decisão do seu dia, ou pode ser no horário que você estiver saindo do seu trabalho, você fazer exercício físico, ou antes do almoço você faz um exercício físico, mas pense em blocos semanais, porque às vezes você não consegue fazer exercício físico hoje, mas você consegue fazer terça e quinta. Às vezes você não consegue fazer sua oração hoje, mas você consegue reposicionar para uma sexta-feira, uma quarta-feira. Então, coloque blocos semanais ou com horários ajustados já de maneira prévia, que a gente chama de time box, que são caixas de tempo prévia. Não, vou fazer exercício físico toda terça e quinta, das 6h30 às 7h30 da manhã. Ótimo. Vou fazer meu tempo de oração todos os dias depois do almoço, ou 3 vezes por semana depois do almoço. Ótimo, isso se chama time box. Ou não deu para fazer no dia, ótimo, reposicione para a semana. E na segunda-feira, quando você for fazer o seu planejamento da semana, já crie uma lógica de todas as áreas da vida. E se pergunte, o quanto eu estou satisfeito com relação ao meu cuidado com o corpo? Se você der uma nota, por exemplo, 4, você pode se perguntar, o que eu posso fazer essa semana? Qual ação, qual tarefa eu posso fazer essa semana para melhorar essa nota com relação ao meu cuidado com o corpo? Como é que está a minha vida espiritual? Eu estou me sentindo conectado com Deus? Eu estou me sentindo conectado com minha fé? Não, eu estou meio distraído. Então, o que eu posso fazer nessa semana, em alguns horários específicos, para que eu garanta um espaço de tempo produtivo para essas atividades? Quanto mais você for produtivo de maneira global, maior sua capacidade de execução, menor a tua procrastinação, mais você consegue viver pleno, mais você consegue viver presente. Não é só sobre ser produtivo em uma área, é sobre ser produtivo em todas. Porque cada área da vida é uma representação do seu eu em miniatura. A tua fé é uma representação do seu eu em miniatura. O teu trabalho é uma representação do teu eu em miniatura. O teu casamento, a tua família, o teu corpo são representações do seu eu em miniatura e você precisa ter essa coerência, dando porções de tempo para tudo isso. E quando você pensa em blocos de 168 horas, você começa a ter mais abundância de tempo. Se você pensar em blocos de 24, parece que não tem tempo. Mas em blocos de 168 horas, o seu tempo fica mais abundante. E você consegue fazer tudo, de todas as áreas. E ter coerência em todas as camadas da vida. Ok? Então o que você vai fazer agora? Dica prática aí. Separe 3 áreas da vida. Vida profissional, vida pessoal e vida espiritual. Crie uma ação para cada uma dessas áreas. Ok? Uma ação pelo menos de crescimento e já coloque na tua agenda um tempo determinado para elas. Um tempo para uma tarefa de crescimento profissional, uma tarefa de crescimento da vida pessoal, atividade física, teu casamento, pelo menos uma. E uma para tua fé. Se você começar com esses pequenos movimentos já antecipadamente decidindo um tempo, você consegue ter previsibilidade e ter produtividade. Se você gostou do nosso material e do nosso vídeo, já clique no like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com pessoas que você acha importante para você e nos siga no Instagram,
Rafael Medeiros Filho Oficial. Até mais, priorizador!